O assunto família é bem moderno, né? Tem tantos assuntos a respeito dele, tem tantas coisas acontecendo com a relação à família. Mas a família espírita tem um denominador diferente, porque a família espírita pressupõe que nós espíritas tenhamos alguns conceitos já em nós e dentro desses conceitos a gente possa se pautar numa diretriz assim mais segura. Existem aí diversos conceitos de família aí fora, mas a gente na casa espírita, na doutrina espírita, vamos entender que a nossa família é aquela que nós constituímos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de cada um de nós. Não é à toa que uma família, conforme André Luiz fala para a gente, é constituída de dois elementos que daqui a pouco chega a 3, 4, 5, 6 e aí vai se formando aquela família grande, né? Lá na minha casa, minha esposa tem 8 irmãos, olha só, bastante, né? Vocês nem imaginam quantos cunhados eu tenho, quantos sobrinhos, né? Olha, tem bastante, viu? Tem bastante. Então, uma família grande, eu era filho único, não tinha sobrinho, não ia ter sobrinho nunca, e no fim acabei arrumando mais de 30 agora, né? Isso até que foi bom, né? Então a gente vai devagarzinho entendendo que dentro dos mecanismos da doutrina nós precisamos andar em linhas mais estreitas. E as linhas estreitas é aquela de nós estarmos atentos às coisas que estão ao nosso redor. É claro e óbvio que no mundo tão diverso, com tantas diversidades, com tantos problemas, a gente certamente não consegue controlar e não consegue direcionar muitas vezes para a diretriz que nós gostaríamos, vamos dizer assim, não é? Então a gente vindo aí na condução, no metrô, eu fiquei vendo aquele mundo de gente, tudo mexendo no celular, tinha também um monte de gente lendo livros. E aí eu pensei assim, achei interessante, porque alguns anos atrás a gente não tinha esse recurso do celular que nós temos hoje, essas facilidades. Porque cada um está ali olhando o que mais lhe interessa, não é? Então interessa ver filmes, outros desenhos, quadrinhos, outros quer piadas, outros quer outras coisas, não é? E cada um buscando os seus próprios interesses ali com um aparelhinho eletrônico. E na família nós vamos perceber que nós temos uma certa dificuldade porque hoje nós temos uma infinidade de possibilidades. Então, dentro de casa, não raras vezes, nós temos os nossos filhos que estão lá, voltados lá para as redes sociais e alguns para aqueles jogos, né? Aqueles jogos de computador que ficam ali horas e horas e horas entretidos com aquilo, né? A gente, de um determinado momento, pensa que aquilo pode ser prejudicial, em determinados momentos a gente pensa, mas o que isso pode ajudar, né? O que isso pode fazer crescer? E, de vez em quando, a gente escuta algumas coisas interessantes a respeito disso, porque é muito mais do que moderno algumas intervenções médicas feito à distância. E os médicos mais habilidosos que trabalham com o computador à distância são justamente esses meninos que ficavam mexendo nesses benditos desses jogos. Porque eles têm os controles, né? Tem a coordenação motora das mãos para mexer nessas coisas assim à distância, né? Movimenta uma máquina a quilômetros de distância para fazer uma cirurgia, por exemplo, né? E aí você pensa, meu Deus, mas eu estava lá, naquele período ele estava mexendo com aquele negócio, não parava de mexer com aquilo, dava até uma certa aflição na gente, não é? Mas no fundo a gente vai percebendo que, de uma certa forma, tudo vem nos ajudando a melhorar, a crescer, a se desenvolver. Algumas pessoas até censuram, essas pessoas ficam o tempo todo no celular, mas eu fico pensando, elas estão ali, parece que estão se capacitando para alguma coisa, não importa o que seja, mas para alguma coisa, não importa. Para alguma coisa elas estão se capacitando. No passado, nós não tínhamos essa opção. Ou a gente ia na biblioteca, acho que não é o caso de muita gente que tem aqui, né, que tem cabelo branco, né? Quando a gente ia fazer um trabalho na escola, tinha que ir na biblioteca. Aí ia na biblioteca, falava com a senhora lá, trazia um livro, a gente sentava lá na mesa, copiava aquele texto, aquela coisa, né? E hoje, às vezes, até conversando uns com os outros, surge uma dúvida, qualquer pessoa vai lá, faz uma pesquisa e já responde para a gente, olha, isso aí funciona desse jeito, isso aí dessa forma, aconteceu dessa forma. Eu tenho uma escolinha com crianças de evangelização lá na Vila Joanísia, que é Zona Sul, né? Aqui é considerado Zona Sul, né? Aqui é Zona Leste. Zona Leste? Então, o Waze fala que aqui é Zona Sul.
Olha que interessante. Porque de Mauá para lá é Zona Sul, né? Santo André, Mauá, nós estamos no extremo leste, né? Nós estamos no extremo leste aqui, porque a Zona Leste tem para Itaquera, para aqueles lados lá, que vai afundando para lá, né? Bom, eu tenho lá na Vila Joaniza, que é do lado de Diadema, que é do lado de São Bernardo do Campo, que é do lado de São Caetano do Sul, que é do lado de Mauá, que é do lado de São Mateus. E aí apareceu uma mocinha, jovenzinha, com o nome de Alexia. O nome dela? Como é que é? Meu nome é Alício. Alício? Então, mas o Alexia não tem nada a ver com Alício não, viu? Não tem nada a ver. Aí um outro menino engraçadinho falou, aquela do negócio do que a gente fala em casa, né? Tem um sistema que a gente fala em casa, né? Ela falou, acho que deve ser desse mesmo, né? Mas eu estava pensando, ela tem 10 anos, essa Alexia aí, não sei se surgiu há 10 anos, acho que foi menos, né? Não sei, mas enfim. E aí a gente fez uma pesquisa escolar de 5 minutos, né? E descobriu por que a Alexia do sistema chama Alexia. Porque, na verdade, existia uma biblioteca que era a maior biblioteca do mundo em Alexandria. O César romano adorava isso e mandou construir a maior biblioteca do mundo em Alexandria. Olha só, um César do mundo. E aí, o dono da Alexia, que é o dono de uma empresa que vende livros, chamada Amazon, se eu não me engano é essa, né? Ele pensou nesse nome, mas pensou assim, não pode chamar Alexandria, que é muito comprido, né? E as pessoas acabam esquecendo, e é um nome muito comprido, e o pior, é mais complicado da máquina entender também, né? Aí ele reduziu o Alexandria para o Alexa, olha só, que interessante, né? E era o nome da mocinha, e a mocinha com 4 irmãos, e cada um com um nome assim um pouco diferente um do outro, né? Então, cada um tinha um nome assim bem sugestivo. Mas aí a gente vê as famílias, que certamente as famílias espíritas, na verdade, elas vão se formando, mas com um diferencial, aquele diferencial que nós sabemos que não estamos aqui pela primeira vez, sabemos que os nossos filhos são reencarnações, que já estiveram com a gente, olha quanta coisa que a gente já sabe, né? Que eventualmente a gente pode ter algum problema, pode ter uma facilidade, porque de repente vem um espírito afim, né? Que ama a gente já de outras vidas, aí fica tudo facinho. Às vezes ele vem, mas a gente teve diferenças com ele em outra vida, aí ele vem com dificuldades, não é? Então, a gente na família espírita, a gente vai entendendo tudo isso. E fica mais fácil a gente viver em família, porque a gente pode compreender melhor. Quando tem aquele filho rebelde, difícil, ou quando tem aquele filho estudioso, prestativo, honrado, trabalhador, também a gente compreende. Já são espíritos que já andaram diversos quilômetros do caminho que precisam andar. Então, na família espírita, a gente já tem um diferencial, que a gente já tem condições de compreender quem é que está com a gente. Por exemplo, o nosso esposo ou a nossa esposa, a gente já sabe quem ele é, de onde que ele veio, por que ele está com a gente. Vocês já sabem disso ou não? Já descobriram quem é, de onde que ele veio, por que está com a gente? Às vezes a gente fica aborrecido, né? Porque, por exemplo, assim, a gente antes de ser espírita, a gente se casou, né? E aí a gente foi procurar a esposa ou o marido em algum lugar, assim, um tanto quanto genérico, né? Então, sei lá, numa casa de dança, por exemplo, né? Aí encontrou com ele lá, né? E aí agora ele está dando trabalho para a gente, porque a gente pensa, meu Deus, mas por que eu fui lá encontrar com ele? Mas tudo tem uma razão de ser, não é mesmo? É lógico que essas pessoas que se aproximam da gente têm uma espécie de elo de ligação com a gente, ou uma espécie de atração, é uma espécie de imã que a gente tem uns com os outros. Já repararam, por exemplo, aqui em São Mateus deve acontecer isso, pessoas que são do Sergipe, de Pernambuco, do Ceará, de Fortaleza. Aí a pessoa viaja lá 2.000 quilômetros para cá, está aqui sossegadão, trabalhando, construindo sua vida e tal. E aí encontra uma companheira. De onde que é? Não, do mesmo lugar da cidade, da mesma cidade dele. Olha só, como que são as coisas? Ou perto, ou parecido, né? Se não é da mesma cidade, a cidade vizinha, do mesmo estado. E a gente pensa, meu Deus do céu, está tão longe
e encontrou uma pessoa que era de lá, ao invés de encontrar uma pessoa que é de outros lugares, não é? Então é muito comum isso acontecer, porque nós temos uma espécie de afinidades, uma lei de afinidades que nos faz encostar uns aos outros. Por isso que quando a gente é colocado num posto de serviço, compreendo que isso não é confortador, não é? A gente é colocado num posto de serviço, a gente precisa ficar nesse posto de serviço que nós fomos colocados. Então, se você está nesse casamento, esse é o casamento que você tem que estar. É o seu posto de serviço. Às vezes a pessoa é difícil, é complicada, mas o que acontece é o seguinte: as leis da criação é que sabem o momento certo, se a gente deve ou não deve ir para outras direções. É Ele que vai comandar. E na maioria das vezes nem depende da gente. Porque às vezes a gente está pensando assim que vai ser um sofrimento, já estou há 10, 15, 20, 30 anos com essa criatura, quando é que vai acabar isso, meu Deus do céu? E aí as leis da criação têm um desdobramento diferente para isso. Quando a gente menos espera, o elo, o novelo de lã se desfaz, quando a gente menos espera. Quando a gente tem entendimento da doutrina, isso é muito mais fácil de acontecer. E isso acontece muito mais rápido porque a gente não está esperando que isso aconteça imediatamente. A gente está resignado, sabendo que as leis sabem o que é melhor para nós. Ah, mas tem violência. Bom, aí tem violência é outro assunto, né? Aí já é outra coisa, porque ninguém veio aqui para ter esse tipo de comportamento, obviamente. Aí a gente vai devagarzinho ter que desentortar, cortar o novelo de lã no meio. Veja a confusão que é, né? Corta o novelo de lã, só que aí fica os fiozinhos tudo cortadinho. Depois vai ter que voltar e amarrar tudo para desfazer, não é? Então a gente corta no meio e aí a gente separa, tudo bem, não tem problema nenhum, porque as leis também nos darão outras oportunidades e outros momentos em outras circunstâncias. Então, nós vamos entendendo que a doutrina espírita é capaz de fortalecer a nossa família. Com o tempo, a gente vai se resignando a certas coisas, compreendendo que o companheiro ou a companheira tem defeitos, que nós também temos, eles também têm, obviamente. Porque seria tão bom se todo mundo fosse perfeito igual a gente, né? De vez em quando a gente não se acha perfeito, porque fica criticando um defeito do outro, mas a gente também tem. Um amigo estava falando uma coisa interessante, ele falou assim: olha, assim como a gente tem dificuldade com o outro também tem dificuldade com a gente. Tem muita gente que nós somos insuportáveis para muita gente, viu? Não são só as outras pessoas que são insuportáveis, não. Nós também somos para muita gente, né? Então nós vamos devagarzinho entendendo e as coisas vão ficando mais claras, melhores, mais fáceis. Então é certo que falar é fácil, vir aqui e falar é muito fácil, mas é muito certo que se a gente mergulhar nessa doutrina que nós estamos conhecendo agora e nos aprofundarmos nela, com certeza nós vamos sair daqui melhores. Então é assim: houve aí um desastre terrível, aconteceu um problema emocional terrível. Com o entendimento da doutrina, a gente vai saber corrigir isso, melhorar, ajustar, acertar, a gente vai conseguir realizar isso. Então a doutrina dá para a gente esse norte, que é um norte seguro, que é aquele norte que a gente vai saber o seguinte: nós não estamos aqui pela primeira vez e podemos voltar, e com certeza voltaremos mais vezes, não é? Então, quando a gente tem isso com segurança na gente, a gente se torna, assim, por assim dizer, meio que parceiros da doutrina, e a doutrina certamente é parceira de um mestre que passou por aqui há 2000 anos, chamado Jesus, e quando a gente fica parceiro de Jesus, as coisas para a gente fica tudo mais fácil. Fica mais fácil porque a gente começa a ver no outro um irmão nosso que precisa, um irmão nosso necessitado. A gente começa a ver no outro, muitas vezes, num ato infeliz, uma espécie de doença. Porque hoje eu descobri isso. O mau humor é doença. Vocês sabiam disso? É doença. Tem gente que fica doente de manhã, tem gente que fica doente à tarde, tem gente que fica doente à noite. Não é mesmo? Você acorda de manhã, você vai conversar, fala bom dia para a pessoa, bom dia por quê? Fica brava. Está de mau humor logo cedo. Eu demoro, só depois do meio-dia que eu fico bem. Aí
Aí o corpo precisa, né, regular direitinho, acertar os ponteirinhos, as engrenagens, e aí a pessoa fica bem. Mas é uma doença. Porque, pensem comigo, todo mundo concorda que nós estamos num planetinha pesado, difícil, complicado, cheio de problema, não é mesmo? Sabemos ou não sabemos disso? Que nós temos muitos motivos para chorar aqui, para ficar entristecido, chateado, aborrecido. A gente tem muitos motivos para isso. E às vezes o motivo está dentro de casa. E pior ainda, às vezes ele dorme na nossa cama. Mas olha, veja a bondade do Criador para a gente, veja a bondade. Veja como Deus é bom. Olha só que interessante. Mesmo nesse planeta, cheio de problemas, de dificuldade, aí você vai lá e liga a televisão, tem uma pessoa lá querendo fazer você rir. Aí você vai lá, recebe uma mensagem de alguém que é uma brincadeira, uma bobagem, uma piada, você ri, quer tirar você daquele nervosismo, daquela irritação. Aí você, sei lá, abre algum meio social aí e vê lá um monte de gente o tempo inteiro criando coisa o tempo inteiro para fazer a gente rir. E olha que nós estamos num planeta difícil, complicado. E às vezes as pessoas estão ali vivendo um drama, é realmente um drama. Terrível, terrível, não é? A gente não precisa enunciar, cada um sabe o seu e cada um sabe um drama que é muito ruim, ou que já viveu um drama muito grande. E aí a gente consegue se alegrar, ainda assim. Olha só. E a minha ideia foi a seguinte, falei, imaginem esse reino prometido por Jesus. Se aqui é assim, imagine o reino prometido por Jesus. Como é que vai ser? Não é? Pensem bem. Então, é por um período. Daqui a pouquinho, a gente vai estar numa outra condição. E daqui a pouquinho, mesmo que a gente não continue no planeta, a gente vai estar no planeta numa condição melhor. A gente não conhece pessoas aí, que tem flui uma felicidade, tudo dá certo para ela, está sempre tranquila, confiante. Isso vai acontecer com a gente também. Só não aconteceu ainda porque a gente bateu muita cabeça no passado. Foi por isso. Mas como a gente gosta de bater a cabeça, não gosta? Sabe por que a gente gosta de bater a cabeça? Você gosta de bater a cabeça? Não, né? Tomara. Quantos anos você tem? Tá vendo só? Quando a gente bate a cabeça, acontece isso. A gente se lasca todinho, é verdade, Então, mas a gente não quer aprender com a experiência do outro. Por isso que a gente bate a cabeça. Olha só. Parece que a gente quer viver o problema a gente mesmo, né? Por exemplo, assim, você está andando, você está vendo que tem uma poça de sabão ali, você quer passar ali. Não é? Quer brincar no chuveiro com sabão, descalção lá, cair lá dentro do chuveiro, não é? A gente não gosta de fazer essas coisas. Então, se a gente conseguisse, olha só, não precisa de muito, hein, gente? Não precisa ser sábio para isso. Mas se a gente conseguisse aprender um pouquinho com a experiência do outro, nossa, a gente ia evitar tanto problema. Mas tanto problema. E às vezes, sabe o que acontece com a gente também? A gente sabe que aquilo vai dar um problema para a gente, mas a gente insiste, né? A gente é teimoso também, né? Não é teimoso? Eu tinha um Del Rey 88. Fiquei 20 anos com ele, viu? Para mim já estava virando um suplício. Aí eu tive o Del Rey 88 e eu pensei assim, meu Deus do céu, é o problema atrás de problema, sabe assim? Você conserta uma coisa e pensa assim, agora consertei, agora está ótimo, está resolvido o problema. Na semana seguinte é outro problema. Aí você conserta outro problema, na outra semana é outro problema, depois é outro problema, depois é outro. Tem semana que é 2, 3 tipos de problema. Olha só como é que é, não é? Então, a gente vai devagarzinho entendendo que é assim, a experiência vai fazendo a gente ser melhor, vai fazendo a gente crescer, se desenvolver, aprendendo a lidar com esses problemas. Olha, com esse carro eu aprendi tanta coisa. Então, por exemplo, você estava andando na rua assim, você viu um carro parado, fala, coitado, o carro dele está parado. Falando, e quando for o meu?
Ah, mas agora não dá mais para ajudar, porque agora eu já passei muito. Ah, ele vai conseguir, Deus ajude ele. Aí você ia embora, depois era o seu que ficava parado lá. Aí, olha só, olha só, né? A gente não quer aprender com o outro, mas a gente pode aprender por si mesmo. Então, veja como que são as coisas. A ideia é que a gente possa estar unidos, e a maior ideia possível na família. Apesar dos desafetos que porventura possa estar com a gente, apesar disso, é importante a gente mergulhar dentro da gente e buscar dentro de nós aquele amor profundo, aquele amor que a gente pode distribuir à vontade, porque nós temos muito dele. Algumas pessoas são carentes de amor, não são? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, a gente fica assim naquele drama, né? Mas ela nunca pensou que ela tem muito amor dentro dela também para dar. Tem muito. Seja para familiares, seja para crianças, seja para sobrinhos, seja para quem for. A gente tem muito, mas demais. A gente tem tanto amor para dar, que Jesus falou para a gente que a gente pode até amar o inimigo, porque a gente tem de sobra. Esse que dorme na cama com a gente, às vezes foi um inimigo nosso do passado. Mas não porque ele quis, porque nós fizemos ele nosso inimigo. Mas a gente tem muito amor para ele também. Então é assim, é envolver-se naquele sentimento de compreensão, de tolerância, sabe assim, profundamente. Ele não sabe o que está fazendo, obviamente, não sabe o que está falando, obviamente, né? Não precisa falar para ele, a gente pode falar para a gente mesmo, né? Ah, vai ser melhor, no futuro vai ser melhor, ele vai passar por isso. A gente pode fazer isso, como espírita que somos. A gente pode entender que nós temos um amor profundo. Lembra a historinha da mulher samaritana? Que Jesus estava lá, sentadão lá num poço, aí vem a mulher para recolher água, aquele tempo era cisterna. Eu acho que tem umas pessoas aqui que já tiveram que furar um poço, né? Aí joga lá o baldão lá e tchuc, traz a água para cima. Aí Jesus falou para servir ele de água, né? Ele falou, mas como que você, um judeu, está pedindo para mim uma samaritana para servir água? Uma mulher ainda servir você? Aí ele tem aquele diálogo bonito com ela, né? Aquele diálogo assim, olha, a água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Eu falo, que água que é essa aqui? Porque dá um trabalhão carregar essa água, tem que levar essa água lá para a gente poder beber, fazer comida e se lavar, né? Porque não podia tomar banho, já imaginou? Se fosse tomar banho como a gente toma hoje? A pessoa ia ficar o dia inteiro carregando água, não é? E é uns negócios pesados assim, de cerâmica, sabe? Não é uns vasinhos de plástico da gente que não pesa nada, não. Aqueles vasão de cerâmica enorme, põe na cabeça assim. 5 litros de água já tinha 200 quilos na cabeça, porque só o vaso já era enorme, né? Então ele falou que tinha a água que podia saciar a sede, e ela nunca mais teria essa sede. E qual é essa água? É essa água que a gente precisa. É esse sentimento nobre, é o amor. Quando a gente consegue descobrir o amor que nós temos, nossa, olha, talvez seja a mesma coisa de um dia, é só um exemplo, hein? A gente descobrir que tem muito dinheiro, sabe assim? Ah, uma tia morreu lá no interior, deixa uma fazenda lá pra gente. Até achar a gente, 10 anos depois de achou, a gente, olha, a gente não achava você, fomos guardando dinheiro da lavoura, 70 mil sacas de café, 70 mil de soja, 5 mil cabeças de gado, 10 mil cabeças de gado, aí está aqui o seu dinheirinho. Aí você fala, meu Deus do céu, a quantidade de amor que a gente tem é semelhante a isso. Mas quando a gente acha isso, meu Deus, como fica gostoso de usar. Então nós espíritas precisamos nos esforçar. Se o poço está muito pequenininho, porque você tem que jogar uma canequinha lá para pegar, né? Uma canequinha de amor que você só tem para o filho, para o marido, né? Só uma canequinha assim, né? Aí você abre mais o poço assim para você trazer um baldão de água assim que você pode oferecer para familiar, para vizinho, para as pessoas na rua, para os irmãos em humanidade. A gente tem essa condição. Essa é a visão maior que nós podemos ter na doutrina. Nós podemos e devemos amar. Olha, nós temos 4 etapas para resolver um problema. Problema que a gente criou. Sim, sei lá, qualquer problema que a gente criou. Primeira etapa, arrependimento.
arrependeu, passou na primeira etapa. Mas é o seguinte, não é esse arrependimento da boca para fora, né? Não é esse aí não. É aquele profundo entre você e o Criador, é uma coisa bem diferente. Primeira etapa. Aí você vai para a segunda etapa, expiação. Passar o que fez o outro passar. Expiação é isso, fazer o outro sofrer o que fez o outro sofrer. É o que eventualmente a gente está passando. Depois vem a prova. O que é a prova? Nós estamos diante de uma situação e a gente pode resistir ou pode cair de novo no erro. Aí a gente resiste, passa pela prova. Ufa, passei pelo arrependimento, passei pela expiação e passei pela prova. Aí vem a última etapa. Reparação do dano. Meu Deus do céu. E os nossos irmãos que estão encarcerados estão achando que estão pagando, né, alguma coisa, só ficando preso, né? Esqueceram que tem que reparar o dano. Imagina. De vidas que foram tiradas, de pessoas que se desequilibraram, vícios, crimes, traumas. Já pensaram? Por isso que a gente está vivendo um pouquinho de drama hoje, por causa disso. Só que aí tem um negócio chamado atalho. Esse é o melhor. Mas eu acho que eu vou falar desse atalho na próxima vez que eu voltar, né, Sonissa? Ou falo hoje? Só meia hora, porque tem tratamento. Então só posso falar do atalho da próxima vez que eu voltar, né? Isso, gostei. Não é? O atalho é o seguinte. Pedro disse o seguinte. Vocês vão se lembrar dessa frase. O amor cobre uma multidão de erros. Vida, né? Olha, o amor cobre uma multidão de erros. Se você partir para o amor, desentranhar dentro de você, você está livrando, resolvendo um monte de problemas, sem precisar passar por todas essas aflições que eu passei para vocês. Então, vamos mergulhar lá dentro, entrar lá no poço, abrir mais o buraco, entrar nós lá dentro lá e carregar o que puder para cima e poder distribuir. Porque nós temos muito amor. Olha Jesus, o que ele passou, né? O que ele viveu, as coisas que ele viveu, o camarada pega, prende ele, o outro manda ele carregar a cruz, prega na cruz. Meu Deus do céu, o que ele fez? Qual que era o crime dele, meu Deus do céu? De curar as pessoas, conversar, falar coisas boas, o crime de opinião, não é? O crime de opinião. E é o que nós fizemos com ele. E, no entanto, ele derramou amor por nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos amar muito, porque o amor cobre uma multidão de erros. Valeu, Sérgio. Obrigado.